Às vezes, a sua resposta de oração será um legado. Hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito de duas pessoas na Bíblia que receberam como resposta de oração um legado. Às vezes a gente acha que o nosso milagre, a nossa oração está demorando muito de ser atendida, mas a gente precisa entender que nem sempre, a maioria das vezes, o propósito de Deus ele não tem a ver só conosco. É justamente para, através de nós, alcançar outras pessoas. Algumas vezes, esse propósito ele será tão grande que ele se tornará um legado e, por isso, precisará demorar mais, precisará se encaixar perfeitamente com o timing de Deus para se realizar na sua vida. E assim foi na história de duas mulheres na Bíblia. Uma foi Ana, que ela era estéril, e a outra esposa do marido dela, que era Penina, tinha muitos filhos e zombava e humilhava muito ela porque ela não tinha. E Ana, ela pedia a Deus desesperadamente por um filho. E no dia que ela prometeu devolver a Deus o filho que ele entregasse a ela, então Deus ouviu a sua oração e ela recebeu Samuel. E Samuel foi resposta não só para a oração de Ana, Samuel foi resposta para todo o povo que precisava. E Samuel foi um profeta responsável por ungir o rei Saul e depois por ungir o rei Davi. Ele era uma boca de Deus para aquele povo naquele momento. A outra mulher foi Isabel. Isabel também era estéril e ela também queria muito ter um filho. E Deus só concebeu a ela essa graça quando chegou o timing de Deus, o tempo perfeito, porque seria justamente o período em que Maria também receberia a graça de carregar Jesus em seu ventre. E ela precisaria de Isabel para te ajudar nesse processo. E então, quando Deus concebeu a graça a Isabel e Zacarias de ter um filho, que foi João Batista ele não foi só a resposta de oração para Zacarias e Isabel. João Batista, ele foi resposta de oração para um povo, e mais do que isso, ele fez parte do ministério de Jesus, ele foi o responsável por preparar o caminho para Jesus começar o seu ministério, e ele ainda recebeu a graça de ser responsável por batizar Jesus nas águas. Então perceba que às vezes o seu milagre ele não está demorando muito. Às vezes, Deus ele não está demorando de ouvir a sua oração e de responder. É porque às vezes você está olhando com um olho tão pequenininho, querendo algo tão pequeno, mas o que Deus tem para fazer com o milagre que Ele vai te entregar, com a oração que Ele vai te responder, vai ser em prol de todo um povo, de toda uma nação. Às vezes, a sua resposta de oração, o seu milagre, vai ser milagre para outras pessoas, vai ser resposta de oração para outras pessoas. Então, a partir de hoje, nunca mais pense que está demorando demais. Lembra que o tempo de Deus ele é perfeito. A gente agora tem que começar a orar diferente, pedir para que Ele nos mude, para que Ele nos prepare, para que a gente esteja pronta para receber no time dele a nossa resposta de oração e o nosso milagre. E que a partir disso o nosso coração esteja alinhado ao coração dele, para que a gente use essa resposta que ele vai nos confiar em benefício de outras pessoas.